Vamos dar as boas-vindas então ao Dr. Will, que hoje vai falar para a gente sobre AVC isquêmico no pronto-socorro. Will, tudo pronto aí? Tudo certo? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Para quem está aí e ainda não me conhece, eu sou o Will Clef, eu sou médico, atualmente atuo no PS da Santa Casa, tá? Estou aqui hoje para dar sequência ao nosso programa de atualização e educação continuada, tá? Com o tema que é abordagem prática e tratamento do AVCI na sala de emergência, tá bom? Ou no pronto-socorro. Hoje a gente vai trabalhar da seguinte maneira, tá? Eu vou apresentar um caso clínico e juntos a gente vai manejando esse paciente dentro do contexto da sala de emergência. Digamos que você está de plantão na sala de emergência e chega um senhor de 50 anos, trazido pela família, relatando que ele perdeu a força do lado esquerdo do corpo e está com a fala embolada. Nega eventos semelhantes prévios, abalos, tremores ou qualquer outro sintomas neurológico associado. Ele, de antecedentes patológicos, é hipertenso e refere ter uma arritmia cardíaca. Mas quando questionado se ele faz uso de alguma medicação, a família negou. Vão trabalhando as hipóteses diagnósticas que geram com esse caso clínico básico. E aí eu vou perguntar para vocês qual que é a conduta correta neste momento. Pensem, e vocês são os plantonistas, e como vocês manejariam esse caso na sala de emergência. Qual a conduta mais correta no momento? Você faria alteplase para esse paciente? A letra A. Ou você faria nitroprusiato e TC de crânio agora, como letra B. Ou você monitorizaria, faria uma glicemia e em seguida a alteplase para esse paciente como letra C. Ou você monitorizaria, faria glicemia e o exame neurológico como letra D. Parece um pouco óbvio, né? Mas nem sempre é. Toda vez que a gente for atender um caso de um paciente no pronto-socorro, há uma sequência de um paciente, de etapas que a gente precisa passar antes da gente sair correndo e fazer uma tomografia. Essa sequência ela precisa ser respeitada. Muitas vezes o que a gente vê atendendo no dia a dia é que a primeira conduta que é tomada é tomografia de crânio. E nem sempre é assim, né? Existe uma sequência lógica que a gente precisa respeitar, que envolve a anamnese, a monitorização, né? A glicemia capilar e o exame neurológico, né? E, por último, a TC de crânio. Então perceba que a gente coletou a história, a gente estabilizou o nosso paciente e a gente examinou o nosso paciente. E só então é que a gente levou para a sala de tomografia. Falando em anamnese, toda vez que vocês forem atender um paciente, tá, neurológico no PS, existem coisas básicas que precisam obrigatoriamente serem feitas, tá, ou perguntadas. Existem detalhes da anamnese que vocês precisam buscar, tá? E para fazer um manejo consciente e adequado deste paciente. E eu trago aqui essas perguntas, essas sete perguntas, né? Que são muito importantes, tá? Antes de tomar qualquer conduta, tá? Primeiro é o tempo de início de sintomas, tá? Porque se eu tenho um tempo de início de sintomas, o meu plano terapêutico é um. Se eu não tenho tempo de início de sintomas, o meu plano terapêutico é completamente diferente. A pergunta 2 é se você não tem a datação de início de sintomas do paciente, a pergunta é: qual foi a hora que esse paciente foi visto bem pela última vez? O paciente acordou com sintomas, ok. Mas que horas ele foi visto bem pela última vez? Ah, o paciente foi visto bem pela última vez 10 horas da noite. Perfeito, então 10 horas da noite é a nossa hora zero, tá? A outra pergunta que é importante, qual o déficit neurológico que esse paciente apresenta? Porque muitas vezes a família chega e ela menciona que o paciente está com uma boca torta, né? Porque isso é o que mais salta aos olhos. Mas o paciente tem outros déficits também. Tem déficit motor,
tem déficit sensitivo, tem alteração da linguagem e também negligência. É, Pergunta 4 é em qual contexto, né, se deu esses sintomas, né? Isso é muito importante porque, a depender de como os sintomas começaram, se o paciente estava dormindo, ou se os sintomas começaram depois que o paciente caiu e bateu a cabeça. A quinta pergunta, também muito importante, é quais são as patologias prévias desse paciente, do nosso paciente, né? No nosso caso, o nosso paciente era portador de arritmia cardíaca, tá? Ah, Pessoal, a FA, né, a fibrilação atrial, ela é um grande marcador de déficit neurológico agudo. Sugere para nós muito um AVC isquêmico, tá? E a sexta pergunta são as medicações de uso contínuo, que são muito importantes, porque imagine só, chega um paciente que já tem previamente uma arritmia, tá? E diz que faz uso de anticoagulante. Ou chega também um paciente que diz que é portador de uma válvula metálica e faz uso de varfarina. Então, a nossa conduta muda, né, quando a gente tem essas informações. E a sétima pergunta, tá, é a funcionalidade deste paciente, né? É sinônimo da escala de Rankin modificada. Se eu recebo um paciente que, que a família relata que é um ranking zero, né? Um paciente sem déficit, ou um déficit mínimo, né? Talvez é um paciente que se beneficie de um tratamento. Agora, se já é um paciente com uma escala de Rankin, com um grau já aumentado, alto, né? Talvez seja um paciente que não se beneficie tanto de um tratamento. Tá? E a oitava pergunta, se o paciente tem aliás, quais são as contraindicações à trombólise, dependendo do tempo que o paciente chegou no PS. Tá? Por exemplo, se eu recebo um paciente que diz que está com déficit neurológico, há tantas horas, há 2 dias, por exemplo. É claro que eu não vou trombolizar esse paciente. No entanto, se o paciente chega para mim mencionando que tem 3 horas de déficit, é um paciente que é candidato a trombólise. E aí eu preciso buscar as contraindicações, né? Tumores da cabeça, sangramento do trato gastrointestinal, alguma grande cirurgia recente, TCS, antecedentes de AVCI nos últimos 3 meses, ou AVCH em qualquer momento. Isso é anamnese, né? Isso tem que ter, não tem como a gente negligenciar ou responder nenhuma daquelas coisas do nosso primeiro quiz de pergunta. Se eu não souber o básico disso, como é que eu vou fazer se eu vou poder fazer autoplase ou como é que eu vou saber se o paciente tem contraindicação e muito menos o tempo de início de sintomas? Pessoal, ah, agora a gente vai passar para o exame neurológico, tá? Que é o NIH-SS. Tá? Eu não vou... O NIH-SS foi criado em 1983. Eu não vou traduzir porque eu não vou passar essa vergonha aqui sozinho. Tá? Mas basicamente ele é composto por 11 itens e para cada item que o paciente ganha um ponto, a gente vai somando. Tá? E quanto maior é o NIH, mais incapacitante. Eu não vou me aprofundar no NIH, mas ele é muito importante saber, tá? E há muitos aplicativos de telefone que ajudam bastante a gente a fazê-lo. Baseado no que eu falei para vocês da anamnese, da estabilização clínica, do exame neurológico, e depois de levar o nosso paciente para a tomografia, a pergunta que não quer calar, né? Qual que é a conduta mais adequada a se fazer ao nosso paciente? E salta aos olhos a letra D, né? Monitorizar o paciente, oferecer o oxigênio se necessário, pegar um acesso e um eletro. E também a glicemia e também o exame neurológico adequado para o paciente. Hum. E aí a gente vai para tomografia de crânio e eu pergunto a vocês, né? Qual que é o objetivo da tomografia de crânio?
Qual o objetivo da tomografia de crânio nesse momento? Primeiro, é excluir sangramento. Segundo, é excluir sangramento. A terceira, também é excluir sangramento. E a quarta, excluir sangramento. Pessoal, a TCI de crânio, nesse primeiro momento, ela serve basicamente para exclusão de sangramentos na fase aguda. Eu não quero ver se tem isquemia definida, sabe por quê? Porque se o nosso paciente tiver um déficit neurológico e TCI de crânio normal, isso é um AVC. E o AVC simplesmente ainda não apareceu. Parece ser até óbvio, mas é importante falar. Não dá para a gente liberar esse paciente para casa. Mas a tomografia de crânio também tem outros objetivos, né? Como, por exemplo, procurar se o paciente tem alterações agudas, né, do AVC, sem ser aquela hipodensidade escura que a gente é acostumado a ver, tá? Mas sim aquelas alterações sutis que sugerem AVC. A tomografia de crânio é o método de imagem mais utilizado no mundo porque é de fácil acesso, é barata e é rápida, né? E essas alterações sutis que a gente procura, né, na fase aguda, os sinais precoces, né, em um paciente que chega para a gente com déficit neurológico, é a diferenciação córtico-subcortical, a redução dos sulcos e giros, sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Eu vou mostrar para vocês mais na frente, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês a tomografia do nosso paciente. Essa é a tomografia do nosso paciente. O nosso paciente João, ele tinha um déficit à esquerda e fez a TCI e deu um AVCH. E por que eu coloquei um caso de AVCH, uma tomografia de AVCH, numa aula de AVCI? Para que vocês saibam que não tem como a gente saber. Por isso, não se pode tomar nenhuma conduta para AVCI ou para AVCH sem antes fazer a tomografia de crânio. E também porque eu sei que vocês vão admitir pacientes em situações que vocês não têm tomografia de crânio. Não existe nenhum dado do exame neurológico que fale a favor mais de uma coisa ou de outra. A gente pode até pensar que pode ser uma coisa ou outra, mas não tem como afastar 100%. Tá? Essa é uma tomografia de crânio normal. Agora, essa próxima é, é onde eu queria falar das alterações sutis que a gente observa. Ah, essa tomografia, você tá, olhem bem o hemisfério esquerdo dessa primeira imagem, da imagem A. Você consegue ver ainda bem definido ali os sulcos e os giros, né? E se você compara com o lado direito, você vê que há uma perda, né, um desaparecimento, um apagamento desses sulcos e desses giros, né? Isso é o que a gente diz que são sinais agudos e precoces, sutis de um AVCI, tá? E olhando a mesma imagem, né, a imagem B, aliás, a outra imagem, a imagem B, vocês, olhando o hemisfério esquerdo, vocês conseguem ver que a gente define ali uma diferenciação córtico-subcortical, né? Tem o córtex que se apresenta mais esbranquiçado e a área mais subcortical, que é uma área cinzenta, mais cinza. E se você comparar com a do outro lado direito, você vai perceber que se misturou, tá tudo meio cinza ali, né? Você não define muito bem. Então, essa sinais precoces de um AVCI que a gente pode observar numa tomografia inicial de um paciente que chega com um déficit neurológico agudo no nosso pronto-socorro. Essa é outra imagem de um paciente que chegou para a gente. Se você olhar essa imagem, você, com muita atenção, só um pouquinho. Se você olhar essa imagem, olhem bem essa imagem, a imagem A. Se você olhar o hemisfério esquerdo,
em comparação com o lado direito, você percebe que há uma perda ali dos sulcos e giros, né? E essa tomografia, no primeiro momento, foi dada como normal. E horas depois, a imagem B mostra a área de isquemia já bem mais delimitada, bem extensa, ali, bem em território da artéria cerebral média. Outra imagem, que essa já é uma imagem de um AVCI, né, com uma hipodensidade mais bem definida, de caráter mais subagudo, do lado direito, pegando toda a região frontal, parietal. Então, então fizemos a TC de crânio e considerando que o nosso paciente ele tem um AVCI na fase aguda, eu pergunto, como que nós devemos manejar clinicamente, né, o nosso paciente com um AVC isquêmico, né? Tem uma terceira pergunta que é importante ser feita, e eu coloquei aqui, qual é o alvo pressórico ideal para os pacientes que não são trombolizados? É até 200 por 120? Ou 220 por 100? Até 220 por 120? Ou até 185 por 110? O alvo pressórico dos pacientes não submetidos a trombólise é até 220 por 120. Tá? Isso é o que está recomendado pelo guideline americano. Tá? É o conceito de hipertensão permissiva. Tá? Você só vai baixar a pressão do seu paciente se o paciente desenvolver alguma emergência hipertensiva. Por exemplo, se o meu paciente desenvolve um edema agudo pulmonar com uma pressão de 200 por 100. Aí eu não vou deixar chegar até 220 por 120. No entanto, se é possível, eu tenho que considerar deixar. Agora, outra pergunta também que gostaria de fazer? Qual que é o alvo pressórico em pacientes trombolizados nas primeiras 24 a 48 horas? Esses slides. Qual que é o alvo pressórico em pacientes trombolizados nas primeiras 24 a 48 horas? Até 180 por 110, até 185 por 100, até 185 por 105 ou até 180 por 105. Pessoal, a resposta correta dessa pergunta é a letra D, tá? Para os pacientes submetidos a trombólise, tá? Nas primeiras 24 a 48 horas pós-trombólise, idealmente é manter esses pacientes com uma pressão de 180 por 105, tudo bem? Então, para iniciar a trombólise, você inicia com uma pressão de 185 por 110. Tem essas diferenças que é importante saber, tá? Mas para mantê-lo pós-trombólise é de 180 a 105. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho, vocês também vão ter a oportunidade de ver, tá bom? Toda vez que você admitir um paciente no pronto-socorro, né? A primeira coisa que você tem que saber é se ele tem um déficit menos de 4 horas e meia ou superior a 4 horas e meia. Se você estiver em um lugar que você não tem uma tomografia de crânio ou trombólise, você precisa definir o tempo de início de sintomas. Vocês já conhecem o conceito que é muito antigo, de que tempo é cérebro, né? Cada minuto que passa de uma VCI, 2 milhões de neurônios morrem. Então, você tem que correr para salvar a vida desse paciente. Por isso que você tem que ter em mente que disponibilizar para eles o melhor tratamento possível. Eu trago para vocês as terapias que foram instituídas nos pacientes com AVCIs desde 1995. Para quem não sabe, a alteplase, ela foi liberada pela primeira vez
em 1995 nos Estados Unidos. E no Brasil, apenas em 2003. Mas de lá para cá, muita coisa mudou, né? E houve uma grande evolução nos tratamentos do AVC isquêmico. Então vamos lá. O paciente chegou com sintomas com menos de 4 horas e meia. Tá? A alteplase é a medicação que vai modificar a história natural de todo paciente com AVCI. Tá? E a alteplase é tão boa assim. Eu deixo com vocês o NNT, esse quadro aí, que está na imagem, fala sobre o NNT, o número necessário para tratar da alteplase. De cada 10 pacientes submetidos à terapia trombolítica com alteplase, até 3 horas de início de sintomas, um melhora muito os sintomas, performando e atingindo performance na escala de ranking de 0 a 1. Ou seja, que pode ficar sem nenhum tipo de capacidade ou uma capacidade mínima, né? E como vocês observam aí, quanto mais tempo se passa, menores são as chances de reversão de sintomas. Por exemplo, pacientes que trombolizam entre 3 a 4 horas, são necessários 19 pacientes para se ter benefício em um, tá? E também, quanto mais tempo se passa e que é trombolizado, de 40 que são trombolizados, um pode ter um sangramento intracraniano fatal. E como que eu faço alteplase, tá? Alteplase, eu faço 0,9, tá? Miligramas por quilo, no total de 90 miligramas, e faço 10% em bolos, tá? E os outros 90% em bomba de fusão durante 1 hora, tá? E tem algumas condições que inferem para que alguma catástrofe, né, aconteceu, como por exemplo, um sangramento intracraniano. Na maioria das vezes, esse sangramento gera sintomas. E quais sintomas que são esses, né? Quando suspender, rebaixamento do nível de consciência é um deles, 2 pontos mais de 2 pontos superior a 2 pontos no Glasgow, né? Piora do NIH, maior de 4, vômitos e cefaleia. Eu tenho que parar a alteplase, repetir uma tomografia e se ela excluir o sangramento, aí eu reinicio a, a alteplase novamente, tá bom? Aí eu menciono aqui também a tenecteplase, para que vocês saibam que também pode ser feito no AVCI, tá? Ela não é ainda a recomendação do guideline, tá? Não é, mas saibam que na ausência da alteplase, ela pode ser feita, ok? Ah, voltando a falar no conceito pressórico, né? Que a gente tinha comentado mais lá atrás. Para iniciar o controle pressórico naqueles pacientes que serão submetidos à trombólise, eu idealmente objetivo ali uma pressão menor de 185 por 110, tá? E as drogas de escolha é labetalol e nicardipina, tá? No entanto, no Brasil a gente não disponibiliza dessas duas medicações, tendo como opção apenas o nitroprusiato, tá bom? Não é o melhor, mas é o que a gente tem. E de manutenção pós-trombólise, nas próximas 24, 48 horas pós-trombólise, é aquele valor de pressão que eu havia comentado, de menos de 180 por 105. A hipertensão permissiva, esse é em pacientes não candidatos a trombólises, que não foram elegíveis a trombólise, tá? O conceito é de hipertensão permissiva pelo prazo ali de 24 a 48 horas, tá? Até 220 por 120, né? Salvo se ele não apresentar nenhuma emergência hipertensiva, tá bom? Tem que deixar a pressão subir, tá? Para que o cérebro fique melhor perfundido na fase aguda do AVC.
o vaso está fechado, se você facilita que chegue sangue lá através da hipertensão permissiva, você reduz a área de penumbra, né? E a área de penumbra é aquele tecido cerebral que ainda não morreu, mas que é totalmente salvável, tá? Tudo que você faz na fase aguda é para tentar salvar essa área de penumbra. Se você não trata essa área de penumbra direito, seu paciente vai isquemiar mais, ele vai piorar mais déficit. Então, não é para dar captopril e alta para o seu paciente. O alvo pressórico a longo prazo é menor de 130 por 80, tá? E você pode utilizar essas quatro medicações, IECA, o BRA, o bloqueador de canal de cálcio e o tiazídico, tá? Mas atenção, espere o paciente sair da fase aguda, tá? Para poder começar essas medicações. E, idealmente, se baixa 15% ao dia, tá? Tem alguns cuidados gerais também que são importantes, tá bom? Manter o paciente normoglicêmico na faixa de 140, 180, evitar febre, tá? O paciente que evolui com febre evolui pior, tá? Dextripirona e paracetamol de horário. A febre aumenta muito o metabolismo de uma área isquemiada, determinando piores desfechos, tá? E o decúbito, tá? Depende se ele tem risco de broncoaspiração ou se o paciente é idoso, deixa ele um pouco mais elevado. Se ele for um paciente mais jovem, está acordado e não tem risco de broncoaspiração, você pode deixar ele decúbito zero, tá? Isso é a recomendação do guideline americano. Tudo bem? Se você não trombolizou seu paciente, você vai iniciar o antiplaquetário, o AS, tá? Se o NIH dele for menor de 5, menor ou igual a 5, é o que a gente chama de AVC minor, você vai iniciar também o clopidogrel na dose de ataque, de 300 miligramas e 75 miligramas dia de manutenção, tá bom? Esse é o conceito de dupla antiagregação e você vai mantê-lo por 21 dias apenas, tá? Enquanto você investiga a causa do AVC do seu paciente. Se você descobrir que a causa do seu paciente, ou do AVC do seu paciente, foi de causa cardioembólica, você suspende a duploterapia, tá? E inicia o anticoagulante, tá? A anticoagulação aqui é major, é a indicação maior. E você não faz triploterapia em paciente com AVCI, tá? Pelo risco aumentado de transformação hemorrágica. Tá? E também as estatinas, tá? De alta intensidade, a Torva ou Rosuva, tá? No SUS, a gente tem a simvastatina de 40, tá bom? Hum, Tem coisas que, para que vocês saibam que ela existe, né? É a trombectomia. A trombectomia, ela é uma terapia modificadora de vida, tá? O NNT, o número necessário para tratar de uma trombectomia é de 2,6. E nada na medicina tem um NNT tão baixo, tá? Ah, Você só precisa preencher, né, os critérios, né, para indicar, tá bom? Para isso você precisa de uma tomografia de perfusão ou uma ressonância de perfusão. Não é a nossa realidade, né, e nem da grande maioria dos locais do Brasil, mas é muito importante que vocês saibam que se tiver disponível, tem que indicar. Essa é uma trombectomia, tá? Na figura A você vê um estudo, uma angiografia mostrando uma oclusão da porção de M1 da artéria cerebral média esquerda, tá? A figura B é que logo após a trombectomia, você já vê ali que houve uma perfusão, né? E a letra C é o trombo aderido no stent de retriever, que é o material utilizado, tá? E na imagem D é uma ressonância, tá? Mostrando uma área de infarto residual,
por ressonância. Tem esse outro conceito que eu acho que é que é muito importante saber, tá? É o wake-up stroke. O wake-up stroke se define como um acidente, né, vascular cerebral, o AVC, que ocorre sem horário preciso, né? Pois os sintomas se manifestaram ao despertar, né? É o AVC ao acordar. Por muito tempo se discutiu, o que podia ser feito com esses pacientes, porque você não consegue trombolizar, né? E você também não consegue indicar trombectomia. E aí um estudo começou a levar esses pacientes para ressonância, para tentar descobrir se o AVC tinha começado há menos de 4 horas e meia, através do conceito de mismatch flat fusão. Eu não vou me aprofundar, é mais para vocês terem em mente, tá? Que, que existe, tá bom? Tem outro conceito que é muito importante também mencionar, que é o stroke mimics, tá? É uma condição não vascular que pode se assemelhar a um acidente vascular cerebral, tá? Um AVC, que são basicamente a, um episódio que imita um AVC, mas que não é um AVC, tá? Por conta, principalmente em pacientes que já sofreram AVCs, tá? Às vezes chegam com seus familiares, os familiares mencionam que teve um novo AVC. Na verdade, é que os pacientes que tiveram um AVC têm uma área do cérebro que fica mais propensa a perder funções, né? Diante dos estresses fisiológicos, né? Hipoglicemias, infecções, as crises convulsivas e distúrbios hidroeletrolíticos. Ah, bom, como que você investigaria a causa do AVC do seu João, do nosso paciente? A investigação etiológica dos AVCs ela é direcionada com os estudos dos vasos intracranianos e cervicais, o estudo da anatomia, do ritmo cardíaco e também do perfil metabólico, tá? Os recursos mais comumente utilizados são a angio-TC de crânio, cervical, o eco transtorácico, o eletrocardiograma de 12 derivações, o Holter de 24 horas e outros dispositivos de monitorização prolongada, como os Holters de 3, 7 e 30 dias. E os exames laboratoriais, como os colesteróis, do colesterol total e das frações, glicemia, hemograma, eletrólitos, função renal, TSH, T4 livre, tá? Quem tem disfunções da tireoide tem mais chances de ter AVC por conta das arritmias que essas disfunções podem levar. Eu finalizo então minha aula. Bom, obrigada, Will, primeiramente pela aula. E agora, que se alguém quiser fazer alguma colocação ou fazer alguma pergunta, alguma coisa que ficou na dúvida, ou que quer que o Will explique novamente, é só abrir o microfone e falar. Will, só Oi, queria chamar a atenção do consentimento informado para trombólise, que é uma ótimo, condição sine qua non, né? Podia falar um pouquinho. excelente, Valéria. Ah, é, é direito do paciente, né, o tratamento. No entanto, também é direito dele de negar o tratamento. Então, muito obrigada. Tenho certeza que foi excelente e que contribuiu bastante para o conhecimento de todos. A gente com certeza vai ficar mais crítico e mais atento em vários pontos com relação ao AVC. E mais uma vez, obrigada. E a gente vê você em outras aulas que o Will vai participar com a gente. Vamos ter a oportunidade de ver ele falar novamente. Essa é Muito a obrigada. primeira, né? Essa é a Isso. primeira. Agora eu vou deslanchando aí nas Já, próximas. já quebrou o gelo, né, Will? Já quebrou o gelo. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação.